Saudações a todos que nos veem através deste vídeo, que pretende dar continuidade na sequência da nossa apresentação da obra Terra do Meio Mundo. No que último vídeo falamos sobre um tema muito importante que faz parte do capítulo deste livro, que é Sião, onde mostramos que Sião realmente tem a ver com uma sociedade que agrada a Deus, uma sociedade onde não há discrepâncias sociais, onde há estabilidade econômica e política, e que esta sociedade é narrada nas Escrituras da restauração da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Hoje, neste vídeo, temos como propósito mostrar como Sião está sendo estabelecido em Cabo Verde desde algum tempo, com a restauração do Evangelho nas ilhas. Neste vídeo vamos falar sobre essa preparação, como o caminho foi preparado para a implementação dessa sociedade em Cabo Verde. Um elder da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, de nome Christopher Lee, estava servindo na missão Portugal-Lisboa, que o ano era 1987. Este elder, durante a sua missão, ele cruzou com várias pessoas de nacionalidade cabo-verdiana que, enquanto ele compartilhava o Evangelho, aceitavam de bom grado. No entanto, nas ilhas do mar, ainda o Evangelho restaurado de Jesus Cristo não tinha chegado. Porque esse elder estava tendo sucesso com esses cabo-verdianos em Portugal, ele começou a ter um forte desejo de ver o Evangelho nas ilhas. Então ele interrogou: se essas pessoas estão recebendo o Evangelho com tanta abertura em Portugal, em Lisboa e nas outras partes de Portugal, será que também não estariam preparados para receber este mesmo Evangelho nas ilhas? Então essa era a inquietação desse elder Christopher Lee, até que ele começou a sentir culpado por estar obcecado com Cabo Verde e os cabo-verdianos, sendo que ele foi chamado para servir na missão Portugal-Lisboa. Mas esse sonho de Christopher Lee iria realizar um dia. Ele iria terminar a sua missão em fevereiro de 89, mas ele estendeu a sua missão por mais tempo. Por quê? Porque no ano de 1988 seria criada uma missão especial das ilhas, chamada Missão Espanha-Las Palmas, em que esse Lee foi selecionado como um dos missionários para preparar o escritório da missão em Las Palmas, Canárias, para que essa missão iria juntar as ilhas chamadas Ilhas da Macaronésia, Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, com o centro em Las Palmas. Então esse elder seria escolhido para ser um dos missionários que chegariam em Cabo Verde em fevereiro de 1989. Assim, o grande sonho dele realizou. Não vamos falar da saga de como chegou em Cabo Verde, toda a dificuldade que enfrentou, mas ele chegou em Cabo Verde com o companheiro dele, Marguetes. São os primeiros elders da igreja a pisarem o solo cabo-verdiano para pregar o Evangelho restaurado. Isso no ano de 1989. Nesse ano, esse ano possui um grande simbolismo a nível mundial, porque nesse mesmo período estava acontecendo grandes eventos a escala mundial, e em particular nas ilhas. Então, por que esse ano é importante tanto para a Igreja como a nível político no mundo? De 1945 até a década de 90, 1991, as relações internacionais ficaram marcadas pela bipolarização do mundo. De um lado, Estados Unidos defendendo
a nível econômico, capitalismo, e do outro lado a URSS, a atual Rússia e outros estados que faziam parte dessa união, defendia o sistema socialista. Então essa guerra, que ficou denominada de Guerra Fria, teve um impacto por mais de 4 décadas no mundo, basicamente dividindo o mundo em 2 esferas de influências, chamado Bloco do Leste e o Bloco Ocidental. Esse período terá um impacto importante na história das relações internacionais, mas também nas Ilhas do Mar, que veremos mais para frente. O fim dessa guerra é simbolizado na queda do Muro de Berlim, na Alemanha, em novembro de 1989. Então, é nesse contexto mundial que os gélidos chegam em Cabo Verde, mas nas Ilhas do Mar, o que estava também acontecendo. Sendo que Cabo Verde, o PAIGC é a força política dirigente da sociedade do Estado e que no desempenho da sua missão histórica, o PAIGC exerce o papel dirigente de base na presente Constituição. Então, criou-se esse sistema político em que vigorava um monopartidarismo. Então, desde 1975, a quando da independência de Cabo Verde, até a década de 90, esse período, tivemos em Cabo Verde o monopartidarismo dominado pelo partido que já referimos, o PAIGC. Então, essa Constituição, esse artigo 4, ela vai ser contestada pelos acontecimentos à escala global, a falência do sistema socialista do Bloco do Leste, e vai ter essa repercussão em Cabo Verde, né? Porque vai surgir movimentos que vão aproveitar esse vento de mudança a nível mundial e europeu em particular, também nas ilhas, para contestar o regime, o sistema vigorante na altura. Queremos aqui primeiramente destacar esse paralelo de eventos a nível político. Já mostramos a queda do Muro de Berlim em 1989, a chegada dos missionários neste mesmo período, e o PAIGC, que agora é PAICV, porque houve essa separação, a união entre Guiné e Cabo Verde a nível político. Em novembro de 88 anunciava a abertura econômica através do seu 3º congresso a nível político, e o artigo que dava o PAIGC-PAICV poderes como único partido também vai ter a sua queda, porque se anunciava em fevereiro de 1990 abertura política, ou seja, dava liberdade para outros partidos concorrerem às eleições democráticas no país. E esse, mais uma vez, outro evento a nível político, e o culminar disso tudo vai ser as eleições livres e democráticas ocorridas a 13 de janeiro de 1991, dando vitória ao recém-criado partido ou movimento, chamado Movimento para a Democracia, com uma vitória expressiva que dava-lhe poder de mudar a Constituição, que já referimos, a Constituição de 1980. Então, as primeiras eleições ocorreram a 13 de janeiro de 1991. E daí o novo governo seria empossado em maio de 91, o culminar sendo a aprovação de uma nova Constituição em agosto de 1992. Esses eventos a nível político que estão ocorrendo também ocorrem paralelamente a implementação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Cabo Verde.
Por quê? Porque da década desde 1989 até 1992, a nível político culminar a nova Constituição, a Igreja estava dando seus primeiros passos, chegada dos missionários, mas também em novembro de 1988, o presidente da missão Espanha Las Palmas, a missão criada nesse período, visitaria Cabo Verde. É por causa dessa visita que os elders são permitidos chegar nas ilhas. Trabalharam por um período de 4 meses sensivelmente, até que, por questões de visto e outras questões, eles tiveram de deixar o país em julho de 1989. Depois de alguns meses, em abril de 1990, é que a Igreja recebia permissão para, de novo, trazer os missionários em Cabo Verde. E seria oficializada, reconhecida como entidade religiosa em dezembro de 1990. A primeira autoridade geral da Igreja chegaria em maio de 1992, chamado Elder Joseph Murray. Então, o que estamos vendo aqui é um certo paralelo de eventos a nível espiritual da chegada da Igreja nesse contexto de profundas transformações políticas sociais em Cabo Verde e a sua implementação. Então, quase esses eventos ocorrem simultaneamente. E incrível é porque essa década foi uma década muito fértil para a implementação da Igreja em Cabo Verde. A Igreja teve um rápido crescimento e expansão pelas ilhas, tudo na década de 90, de 89, 90, até 92 a Igreja já estava em 5 ilhas, num crescimento fantástico. Então, esse período, mesmo que são eventos políticos, tem um significado muito importante para Santos Últimos Dias, e que referimos no capítulo 5 desse livro, que vamos dar uma visão do ponto de vista dos Santos Últimos Dias. Nesse caso, o autor lançou uma visão sobre esses eventos. Se formos ler no livro de Mormon, okay, Jesus Cristo disse algo importante quando apareceu para os nefitas, que são povos descendentes da casa de Israel, e navegaram para o Novo Mundo, chamado Novo Mundo, 600 anos antes de Cristo. Cristo apareceu para eles e ele disse algo importante. Ele disse: sim, a obra será iniciada entre todos os dispersos de meu povo, e o Pai preparará o caminho que todos deverão trilhar para virem a mim. Então, Jesus Cristo deixou bem claro que Deus iria fazer uma obra para coligar Israel, que estaria disperso em todo o mundo, neste caso inclui as ilhas do mar, e que Deus prepararia um caminho. Então, o que nós estamos vendo aqui é basicamente o cumprimento dessa profecia. A Igreja é o meio que Deus usa, a Igreja restaurada, para coligar Israel. Então, estamos vendo aqui essa preparação do caminho. Com a chegada dos missionários nas ilhas, Deus teria que preparar esse caminho para essa coligação que Salvador está falando. Então, é o cumprimento de uma profecia que estamos vendo aqui. Mesmo que seja a nível político, estamos vendo, tem importância. Porque tem um estudioso santo dos últimos dias, ele disse: o Senhor não poderia restaurar o seu evangelho na terra nesses últimos dias sem primeiro estabelecer um governo que garantisse a liberdade de culto, de expressão, de imprensa e o direito de controle de propriedade. Teria sido inútil tentar organizá-lo numa nação que negasse esses direitos. Provavelmente é verdade que poucas pessoas consideram o governo como uma organização do Senhor. No entanto, os santos dos últimos dias, que aceitam as Escrituras, não têm dúvidas sobre o assunto, pois as Escrituras declaram
Então, muitas pessoas veem a política como algo que não coaduna com o Evangelho, mas a Escritura dos Santos nos últimos dias deita muita luz sobre o governo, o ponto de vista, como o Senhor vê o governo. Então, aqui esse autor nos mostra que seria impossível restaurar o Evangelho da paz, como é chamado, numa sociedade que negasse esses direitos básicos, que você não pode adorar a Deus numa sociedade que não tem esses princípios de liberdade de expressão. Então, essa década de 90 era a década da restauração do Evangelho verdadeiro nas ilhas. Então, era preciso que tivesse um governo que garantisse essas liberdades. É daí que o ponto alto dessa década é a aprovação desta Constituição, a Constituição de 1992, que foi aprovada em agosto desse ano que estamos referindo. E esta Constituição é importante no estabelecimento da Igreja de Jesus Cristo em Cabo Verde, porque já mostramos os eventos paralelos da implementação da Igreja, porque era a primeira vez, essa Constituição, se vermos ela de uma perspectiva histórica, vamos ver que era a primeira vez nas ilhas que teríamos uma Constituição garantindo a liberdade plena dos seus cidadãos. Em toda a sua história, Cabo Verde nunca tinha promulgado, através dos governos, desde a época da administração colonial com os portugueses, que foi negado vários direitos. Uma coisa também foi a independência, que a independência é importante, né? É um passo muito importante, mas, no entanto, não culminou com a instauração de um governo que garantisse essas liberdades. Havia, embora o PAIGC, PAICV tinha um ideal que era socialista neste caso, dá para ver na Constituição de 1980, mas negava-se os direitos fundamentais, básicos. Então, essa Constituição, de um ponto de vista histórico, era o primeiro documento legal que daria maior liberdade aos seus cidadãos nas Ilhas do Mar, né? Então, essa Constituição é, do ponto de vista deste livro, um sinal de que a obra da restauração, a obra que o Salvador falou para os nefitas, chegaria o tempo que Deus iria coligar o povo de Israel, era um sinal de que essa obra estava começando nas Ilhas do Mar. E não é por acaso que 2 anos depois da aprovação desta Constituição, o país era oficialmente dedicado à pregação do Evangelho. Um apóstolo do Senhor chamado Elder Oaks, ele chegaria em setembro de 1994 para dedicar o país à pregação do Evangelho restaurado. Quando um apóstolo chega para dedicar um país, é porque já se avaliou que esse país tem condições de que o Evangelho seja pregado em todo o seu território. Uma bênção é pronunciada sobre o povo, uma bênção é pronunciada sobre a terra, para que as bênçãos do Evangelho sejam realmente proclamadas desde os mais simples nesta terra até os reis e governantes. Então, em 1994, 2 anos depois da aprovação desta Constituição, chegaria esse apóstolo do Senhor. Mas também é preciso dizer que em tudo isso nós não estamos dizendo que o Senhor ele apoie algum partido político, não é isso que está em causa. É que o Senhor trabalha para a liberdade dos seus filhos, não é um suporte ou apoio a qualquer partido político, mas era o tempo que havia chegado, era a altura para a restauração do seu Evangelho, assim como nós acreditamos que isso porque era cumprimento de uma profecia e vai ser mudado tudo basicamente.
desde a Constituição, uma nova Constituição, uma nova bandeira, novo hino. Então tudo isso era sinal. Embora eventos de cariz político, era um sinal que o Salvador disse para os nefitas que o Pai prepararia o caminho para a implementação do seu Evangelho em Cabo Verde. Então, era realmente um momento de grande importância para a Igreja, para o país, porque o solo teria que ser preparado para brochar do Evangelho verdadeiro, e assim continuou desde aquela altura até hoje. E o Evangelho floresceu e hoje encontra-se por todas as ilhas com estacas, alas e um templo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.